Olá, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Ele tem a carreira marcada pelo coração, pelo talento e pela superação. Foram 8 anos como capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, onde colecionou títulos, boas histórias e construiu um nome que, apesar da divertida polêmica em relação à pronúncia, sempre remeteu a sucesso. Comentarista, palestrante, ciclista, empresário, Nauber. Obrigado por nos receber, Nauber. Tudo bem? O prazer é todo meu. Nauber, o que é ser um protagonista? Começamos bem, hein? Protagonista. Bom, as pessoas pensam em protagonista, quando falam em protagonista, pensam logo em uma pessoa que é um grande destaque, né? Que faça algo importante. Mas na minha visão, no meu estilo de vida hoje, ser protagonista significa fazer as coisas que são importantes para mim, que eu gosto, ter um propósito, fazer as coisas que eu acredito, estar com a minha família, ser protagonista da minha própria vida, acho que é o mais importante, né? Ser protagonista e buscar sempre a felicidade. Acho que isso é o mais importante do que eu acredito hoje em dia. Vamos voltar no tempo. Início da década de 90, Clube Israelita Brasileiro, onde tudo começou. Que tipo de lembranças isso aqui te traz? Olha só. Pô, CIB, meu Deus do céu, foi onde tudo começou. De onde é que vocês tiraram essa camisa aqui? Que legal. Pô, CIB. Eu nasci, fui criado em Copacabana, na rua Constante Ramos, Barata Ribeiro, Constante Ramos. E quando o vôlei despertou para mim, né, como uma grande paixão, eu fui logo procurar. Minha mãe, meu pai, a gente foi procurar qual seria a escolinha de vôlei mais próxima. E aí o CIB, pertinho da minha casa, fomos lá e comecei a brincar lá. Comecei logo na escolinha do CIB, aos 10, 11 anos de idade. Junto com o Marcelinho. Marcelinho que está jogando hoje em dia, né? Joga no Botafogo, está jogando na Superliga ainda, tem a mesma idade que eu. Nós começamos na escolinha juntos. Olha que história. E dali tudo começou. E do que você sente falta daquela época? Olha, infância, né? Infância, as brincadeiras de infância. Lembro que minha mãe ficava doida porque eu queria jogar. Eu sempre fui bom aluno, sempre passei de ano e tudo, mas quando eu ia jogar vôlei, ela já sabia que a escolinha era de 8 às 9, mas ela não chegava em casa às 9h15, não, porque o CIB era bem pertinho de casa, eu poderia chegar logo em seguida ao treino. Eu ficava e ficava. Quantas vezes que ela ia até o CIB, ela foi até lá para me pegar e vamos embora que você tem colégio, não sei o quê. Aquela época gostosa, né? Que hoje não dá mais, porque aos 10, 11 anos de idade você faz as coisas por paixão, continuo tendo a mesma paixão por esporte, por vôlei, mas hoje as dores me consomem. Naquela época você vai, pega a bola, sai jogando, sai pulando e tá tudo certo, sente dor nenhuma, fica jogando horas, horas e horas. Tudo por uma grande diversão, por uma grande brincadeira. O apelido de Chorão veio daquela época? Chorão? Não me lembro de ter... Para falar a verdade, eu tinha outro apelido. Chorão, não me lembro só se as pessoas me chamavam, não chegou até mim, não. Mas eu lembro que depois que eu saí do CIB, que eu fui jogar, eu joguei 1 ano no Tijuca, depois fui jogar no Flamengo. E por coincidência, o CIB acabou se tornando o meu principal adversário. Existia uma rivalidade muito grande entre Flamengo e CIB. Eu era o protagonista daquele time do Flamengo. No CIB tinha um alemão técnico, tinha o Marcelinho, tinha o Tatá, que era um garoto muito bom. Hoje em dia a gente é amigo, a gente se encontra e tudo. E o Tatá era de Olaria. O pessoal lá de Olaria levava uma torcida sempre para os jogos, torcida grande, barulhenta, o pessoal bem legal, que assim, a gente brincava e tudo depois do jogo, mas eles entraram numa de me chamar de Juquinha, acredita? Eu era um Juquinha, mas sabe por quê? Porque eles falavam que eu era a cara do garotinho da Bala Juquinha. Se pegar a Bala Juquinha e uma foto minha daquela época, realmente vai até lembrar. Foi um apelido até que, eu não sei como chegou até eles lá, mas quem deu esse apelido foi o Big. Big, que hoje é técnico de vôlei de praia, que eu joguei com ele
no Flamengo também, ele me chamava de Juquinha, Juquinha, aí eu acho que passou, chegou lá no CIB, eu ia sacar, pessoal, Juquinha, Juquinha. Pô, mas aquilo, você sabe que desde aquela época eu vi que meu negócio era ser competitivo mesmo, porque eu não me intimidava não, eu ia pra dentro. A história do Chorão, o que me disseram é que os adversários te chamavam de Chorão. Chorão, talvez, porque eu odiasse perder. E aí quando a gente perdia, muitas vezes eu saía chorando. Tudo bem, mas verdade é que eu ganhava a maioria. Talvez por isso ficasse tão triste quando perdia, né, Norberto? Exatamente. Naquela época até, meus pais, eles até tinham uma leve preocupação em relação a isso, porque eu ficava, era a sensação de luto. Quando eu perdi os jogos, era como se eu tivesse perdido um ente da família, de tão importante que aquilo era para mim. E hoje, analisando, né, aquele sentimento da época, já mostrava que eu era muito competitivo. E que uma das características de um grande jogador, de um grande atleta, é não se conformar com a derrota. Então eu sofria mesmo. Passava a noite remoendo aquilo e só me recuperava nos dias seguintes. Meu pai sempre falava, eu acho que existe o exagero, mas o sentimento é esse mesmo. Aos pouquinhos você vai achar o equilíbrio e tudo. O sentimento é esse, você não pode admitir nunca a derrota. De Nauber para Naubert, foram 20 anos dedicados ao vôlei, né? Até que no dia 25 de fevereiro de 2010, você anunciou sua aposentadoria. Como é que você se preparou para parar, Naubert? Parar é sempre um momento difícil, né? Muitos atletas falam, eu lembro de uma vez uma entrevista do Zico, ele falando que o atleta ele morre 2 vezes. No fim da vida, mas a primeira morte mesmo é quando ele tem que encerrar a carreira. É um momento dificílimo, porque você imagina só, você faz durante décadas uma coisa que você gosta, uma coisa que você sabe fazer e que na melhor idade da vida, né, na meia idade ali, 35, 40 anos, que você atinge o equilíbrio entre a parte física, a parte mental, você está maduro, pro esporte de alto rendimento você já está velho. Então é uma sensação de que você está velho, mesmo muito jovem. E aí tem que reconstruir uma carreira, tem que reconstruir uma vida, nunca é fácil. Mas eu falo assim com a maior tranquilidade que no meu caso não foi tão difícil assim. Eu já vinha há alguns anos sofrendo muito com as lesões, era uma lesão atrás da outra, eu não conseguia mais ter uma continuidade na carreira. O primeiro momento que eu realmente pensei em parar de jogar foi quando eu fui cortado Foi o último corte antes da Olimpíada de Pequim, seria a minha 4ª Olimpíada, seria a minha 2ª medalha olímpica. O Bernardinho, técnico da seleção, resolveu me deixar de fora. Ali eu já comecei a imaginar um encerramento, porque pela primeira vez eu estava na minha carreira jogando sem a perspectiva de disputar uma Olimpíada, sem um grande desafio para frente. E aquilo estava me fazendo mal. E ao mesmo tempo, fisicamente, eu já cheio de dores. E o que eu fiz? Eu voltei para o vôlei de praia, já tinha jogado vôlei de praia, voltei para a quadra e aí resolvi voltar para o vôlei de praia, mas já com planejamento de que fosse um último ano de carreira, um ano de desaceleração para encerrar definitivamente aos 35 para 36 anos, né? No ano de 2010. Faltou alguma coisa na carreira? Olha, foi uma carreira super vitoriosa, super intensa. Lógico que hoje, aos 43 anos, com a cabeça que eu tenho, olhando para trás, assim, eu teria feito várias coisas diferentes. Não é nem questão de arrependimento, é questão de falta de experiência, de você tomar algumas decisões erradas. Eu faria algumas coisas diferentes. Eu só sinto um pouquinho. Na realidade, assim, são 2 coisas que eu gostaria de ter tido. Primeiro, sou campeão olímpico. A minha ida à Olimpíada de Atenas foi em circunstâncias quase que heróicas, porque vinha de uma cirurgia delicadíssima, era muito difícil a minha recuperação, mas eu consegui me recuperar, consegui ser útil na Olimpíada. Mas era a minha 3ª Olimpíada e eu tinha aquele sentimento de que poderia ser a minha Olimpíada, entre aspas, a Olimpíada do auge, a Olimpíada que eu jogaria do início ao fim, que eu fosse campeão, sendo um grande protagonista em campo. Acabou sendo de uma outra maneira. Então talvez falta
talvez falte aquela Olimpíada que eu tenha jogado do início ao fim muito bem. E assim, eu gostaria de ter vindo para o vôlei de praia, gostaria de ter tido um pouquinho mais de tempo no vôlei de praia para amadurecer meu jogo, para encontrar um parceiro ideal, porque eu tinha certeza que eu poderia ser um grande jogador também no vôlei de praia. Acho que a minha condição física atrapalhou, eu já vim com algumas lesões que eu achei que fossem atenuar, mas não, potencializaram na praia, joelho, quadril, costas, assim, eu sentia muito, sempre estava envolvido com lesões e acabei não encontrando, não tive o tempo nem para me adaptar totalmente e nem para achar o parceiro correto, então ficou faltando isso. Fora isso, acho que não dá para reclamar não, assim, categorias de base, passei o rodo, digamos assim, né? Ganhei todas as categorias, todos os títulos nas categorias de base, categoria adulta também na seleção, todos os títulos que um atleta poderia ter estão lá em casa e para coroar, né, aos 40 anos, entrar para o Hall da Fama, acho que é o maior prêmio que um atleta pode ter, que pode sonhar, né? Já estar cotado para o Hall da Fama já é muita coisa. Entrar, então, nem se fala. Você falou que hoje, mais experiente, talvez tivesse feito alguma coisa diferente lá atrás. Vem alguma coisa à sua cabeça? Algumas decisões que hoje eu faria diferente. Por exemplo, um momento muito difícil na minha carreira, talvez o momento mais difícil da minha carreira, juntamente com essa lesão antes da Olimpíada de Atenas, foi aos 25 anos, 24 para 25 anos, quando eu comecei a receber convites para jogar no vôlei italiano, que naquela época era o Eldorado, era como se fosse a NBA do vôlei. E ao mesmo tempo, infelizmente, o meu pai ficou doente. E eu acabei assinando um contrato com um time italiano, com o Macerata. Fui para lá, a doença do meu pai se agravou e aqueles últimos momentos da vida dele eu estava praticamente fora o tempo todo. Quando ele faleceu, eu estava aqui no Brasil, parece que ele estava só me esperando, mas eu queria ter passado um pouco mais de tempo. Talvez, mesmo assinando o contrato, eu poderia talvez rescindir ou conversar com o meu clube italiano. Eu vi aquilo como uma grande oportunidade, talvez ele mesmo quisesse que eu não deixasse aproveitar aquela oportunidade por ele, mas o meu coração estava aqui. Sabe, quando você está corpo presente em outro lugar e o coração estava aqui. Acabei, inclusive, na seleção brasileira, não me comportando muito bem em algumas situações, estava com a cabeça não muito boa. Esse foi um momento difícil. Foi um momento difícil que, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria me afastado um pouquinho da seleção, teria continuado aqui no vôlei brasileiro, essa oportunidade viria em outro momento. Enfim, foi um momento muito difícil que eu tive que lidar, mas enfim, passou. E a questão da minha ida para o vôlei de praia também. Acho que aos 31 anos eu já estava bastante cansado e realizado de tudo que eu tinha feito na quadra, mas acho que faltou um pouco mais de planejamento. Eu poderia ter me planejado melhor, poderia ter estudado melhor, poderia ter reconhecido melhor o terreno do que era o vôlei de praia. Porque quando eu decidi ir para o vôlei de praia, eu consegui um patrocínio, acabei que eu tive muitas dificuldades com o parceiro, e quando eu cheguei no vôlei de praia com o objetivo, com o desafio de ir a uma outra Olimpíada, rapidamente eu vi que seria quase uma missão impossível. Porque os maiores jogadores do mundo naquela época eram brasileiros, até hoje, né? Até hoje, que o vôlei de praia brasileiro é muito forte. Todos os melhores jogadores brasileiros estavam jogando entre si, com muitos pontos no ranking, e para eu chegar até eles, chegar ao ranking deles, seria praticamente impossível. Então talvez eu tivesse analisado melhor, teria continuado um pouquinho mais na quadra e teria tentado o sonho de uma Olimpíada no vôlei de praia mais à frente. Você citou seu pai, vamos falar um pouquinho da família. Você é casado com a Amanda Lee, que é atriz, e seus filhos não te viram jogar. Você acha que está mais fácil deles irem para a quadra ou para os palcos? Bom, minha filha Rafaela tem 8 anos, meu filho Vitor vai fazer 5 agora. Os dois adoram esporte e eu vejo esse lado artístico mais para minha filha.
Acho que ela tem os trejeitos, não é tão competitiva, pelo menos agora. E eu acredito que se ela for para esse lado artístico, lado dos palcos, não vai ser uma grande surpresa para mim. Agora, o Vitor, meu filho, eu duvido que ele não seja um apaixonado por esporte. Eu duvido que ele não tente a mesma vida que eu tentei, porque ele adora esporte, adora, sabe todos os times de futebol, todos os jogadores, é flamenguista de coração, não impus nada, acreditem. Deu a camisa número 1 e a número 2, né? Só que não, exatamente. Deu o número 1 e o número 2, falou, escolhe aí. Escolhe aí qual que você quer. Essa aqui é a camisa número 1, linda, tradicional. Tem a camisa branca também, que é linda. Tem a amarela e azul fica também. À vontade. Fica à vontade. Tem essas 3 para você escolher. Mais ou menos assim. Mas ele gosta muito de esporte. Quando ele está vendo qualquer esporte, vôlei, tênis, basquete, futebol, está passando na televisão, ele para, mesmo com 4 anos de idade, ele para, senta, assiste como se fosse um desenho. E ele adora uma bola, ele quer bola de todos os tamanhos, de todos os esportes, quer chutar, quer brincar. Acho que o esporte está no sangue dele. Você mencionou Atenas, a medalha de ouro. Você colecionou títulos na seleção e nos clubes. Mas aquela conquista, aquela emoção, aquele choro depois da medalha de Atenas tinha um sabor muito maior que uma vitória. Tinha a ver com superação, não tinha? Totalmente, totalmente. Aquela imagem ficou muito marcada, né? Para as pessoas e principalmente para mim. Eu recebendo a medalha ali, beijando, pegando a medalha e beijando, me emocionando. Aquilo lá, as pessoas me perguntam, caramba, o que você sentiu naquele momento? Foram vários filmes que passaram na cabeça, mas 3 em especial, assim, muito legais. O primeiro dos 5 meses que eu vivi, antes daquela conquista, porque foram os 5 meses mais intensos, mais duros, que exigiram o maior sacrifício na minha vida, porque eu tive que abandonar tudo que não tinha tanta importância naquele momento para viver, para botar todo o meu foco, toda a minha determinação, toda a minha energia por um único objetivo, que era tentar me recuperar do ombro. Então, vivi em função daquilo. Foi muito desgastante, né, emocionalmente, fisicamente também, porque quem já passou por uma cirurgia no ombro sabe quanto é difícil, mas eu faria tudo de novo, porque, incrivelmente, né, 5 meses e 1 semana após a minha cirurgia, eu estava beijando uma medalha de ouro olímpica, né? 5 meses antes, quando eu penso, eu falo, caramba, 5 meses antes daquilo eu estava numa mesa de cirurgia com meu ombro despedaçado. Aquilo foi demais. Outro filme foi dos 20 anos de carreira até então, comecei a jogar aos 10 anos. Eu estava com 30 anos ali, quer dizer, 2/3 da minha vida dedicados ao esporte, estava realizando o maior sonho ali. E, logicamente, né, tudo que eu tinha vivido com aquele time. Aquele time é muito próximo da perfeição. Acho que se for se for pesquisar, se for olhar, se for fazer uma avaliação dos maiores times da história do voleibol mundial, acho que aquele time está no pódio. Está no pódio se não for o melhor de todos. Por tudo que fez, por tudo que conquistou e da forma que conquistou, né? Então, foi muita emoção, muita alegria, muita realização, né? Depois dali foi só desabar, que o cansaço era tremendo, não consegui nem comemorar direito, tão cansado que eu estava. E aí veio a transição, depois do final da carreira, você virou comentarista, você está do outro lado. Como foi essa transição? Como é que observar o vôlei dessa posição que você está? Foi uma experiência muito legal, eu me senti muito à vontade, porque eu sou falante mesmo, eu gosto de conversar, eu gosto de resenha sobre o esporte. Na realidade, foi só adaptar tudo que eu conversava no dia a dia com os amigos para a televisão, para o que é importante dentro da televisão. Foi uma experiência, aquela experiência foi muito marcante também, porque naquele campeonato que houve aquele jogo, né, que o Brasil entregou, não sei o quê, logo de cara na minha estreia já teve um posicionamento polêmico que a gente teve que tomar, uma decisão difícil ali, porque não é fácil. Eu tinha acabado de encerrar minha carreira e logo no primeiro campeonato como comentarista, que eu tenho que ser isento, que eu tenho que fazer análise nua e crua, doa quem doer.
tive que criticar, tive que bater naquela situação que não foi muito legal para o vôlei brasileiro. Mas enfim, a partir dali, acho que eles gostaram, eu também gostei, deu uma química legal. E desde aquela época, né, são 7 anos já que eu estou direto lá no Sport TV, eventualmente na Globo. Acho que o meu caminho é esse. Eu gosto de trabalhar com comunicação, tanto que eu me especializei também para o lado das palestras, dou palestras Brasil afora, pelo Banco do Brasil como embaixador, também como embaixador da Coca-Cola antes da Olimpíada. Enfim, algumas marcas, algumas empresas que me contrataram especificamente para isso. E as outras empresas, as outras situações que acontecem eventualmente. Então, eu gosto muito de comunicação, de marketing, meu caminho é por aí. Naquela época, né, são 7 anos já que eu estou direto lá no Sport TV, eventualmente na Globo. Acho que o meu caminho é esse. Eu gosto de trabalhar com comunicação, tanto que eu me especializei também para o lado das palestras, dou palestras Brasil afora, pelo Banco do Brasil como embaixador, também como embaixador da Coca-Cola antes da Olimpíada. Enfim, algumas marcas, algumas empresas que me contrataram especificamente para isso. E as outras empresas, as outras situações que acontecem eventualmente. Então, eu gosto muito de comunicação, de marketing, meu caminho é por aí. Você disse que logo de cara, como comentarista, precisou falar a respeito do jogo que o Brasil entregou. E se você estivesse dentro da quadra? Primeiro que eu jamais admitiria uma situação daquela. Acho que, não sei como aconteceu nos bastidores, enfim, foi uma situação estranha. Eu estranhei muito também pelas pessoas envolvidas. Não gostei e não admitiria. Acho que decisões de grupo têm que ser respeitadas, mas aquela decisão, assim, entrar em quadra para perder, entrar em quadra para atacar a bola para fora e não sei, muito complicado, muito difícil. Tive que dar minha opinião ali como comentarista, né? Agora, não gostaria de fazer julgamentos a mais em relação a isso, porque quando você está dentro de um campeonato, e pelo que a gente sabe, eles tiveram muitas dificuldades nos bastidores ali, na organização. Quer dizer, eles sentiram um clima muito hostil e um clima para derrubar o Brasil. Então, assim, quando você está envolvido pela emoção ali, é capaz de coisas diferentes, né? Mas acho que aquilo pegou mal. Acho que naquela época a seleção brasileira já era campeã olímpica, bicampeã mundial e além do resultado esportivo, né, tinha grande imagem para o povo brasileiro, para o público, que acho que ficou, apesar do título ali, acho que não foi muito bom, não. Hoje você pratica bastante o ciclismo. E eu sei que antes da bola de vôlei, quando você era criança, tinha o bicicross. Pô, cara, vocês estão sabendo pois isso? Onde é que vocês pesquisaram isso tudo? Pois é, cara. É a equipe da produção, aí, o Sami Weissman, né, que está ali, que vai organizando essas coisas. Nauber, a gente pode chamar o ciclismo de uma paixão de infância? Sim. Foi um resgate. Foi um resgate de uma forma diferente, né? Porque eu lembro a minha infância toda, minha família sempre teve casa em Teresópolis. E lá, para mim, era a Disneylândia, porque em Copacabana, já naquela época, né, início dos anos 80 e tal, não podia sair assim sozinho. Eu tinha 8, 9, 10 anos de idade, não é que eu pudesse pegar a bicicleta e sair pela rua. Já não era assim, já não podia. Só que Teresópolis era diferente. Então, quando a gente ia passar as férias lá, para mim era uma liberdade, era uma sensação maravilhosa. A gente tinha um clube perto, eu pegava a minha bicicleta, passava o dia inteiro rodando aquela cidade. Minha mãe ficava maluca, porque eu chegava assim, tenho muitas cicatrizes daquela época. Percorria tudo quanto é trilha, ia para todas as pistas de bicicross eu conhecia. Então, era uma grande paixão a bicicleta, era uma grande paixão. Então, naquela época eu me dividia entre o vôlei no clube, que eu ficava o dia inteiro jogando pela manhã, e aí almoçava, pegava a bicicleta e passava o resto do dia inteiro de bicicleta. Então, hoje foi um resgate. E, na realidade, assim, eu demorei a buscar esse resgate. Porque até pelas dores, pelos problemas físicos que eu tenho, eu achei que eu fosse sentir, mas eu resolvi testar. Comprei uma mountain bike
estava com casa em Búzios também, comecei a pedalar lá e vi que meu corpo se adaptou bem, que eu respondi bem e as coisas foram evoluindo. Hoje eu já estou aí, estou fazendo prova e tudo, fiz uma prova chamada Letap, que é uma prova muito difícil, prova de ciclismo, de estrada, que é lá no interior de São Paulo, muita subida, altimetria, o pessoal fala, né, altimetria de quase 3.000 metros. Como estreia no ciclismo foi isso, fiz a prova em 5 horas e meia. Mas é aquele gosto pelo desafio, pela superação e hoje em dia o desafio é diferente, eu estou desafiando a mim mesmo. Hoje aqui no Rio a gente até brinca, né? Tem ali a vista chinesa, a mesa do imperador, que é um ponto super tradicional dos ciclistas. E eu fico me testando, fico tentando bater meu tempo ali, bater meu recorde e tal. Isso tudo é muito estimulante. E você está falando tanto que eu acho que depois daqui eu vou até pegar minha bike e vou dar um rolê que parou de chover, tá bonito. Você falou que a dona Dil se preocupava com o bicicross quando você era pequeno. E hoje ela aprova o ciclismo? O ciclismo é um esporte perigoso. É um esporte bastante perigoso. A gente está no Rio, a gente percorre lugares. E quem já está um pouco mais avançado, né, no ciclismo tem que pedalar em horários alternativos, muitas vezes de madrugada. Tem que percorrer distâncias longas, tem que ir para lugares que, infelizmente, estão acontecendo assaltos e problemas, né? Eu falei Alto da Boa Vista, Cristo, Vista Chinesa, Mesa do Imperador, enfim, estava difícil, mas é a vida, é a cidade que a gente mora, a gente não pode se trancar dentro de casa. Ela fica um pouco preocupada, assim como a minha esposa, a minha família toda, mas é uma paixão e eu tento fazer isso com o máximo de segurança possível. Você está sempre presente nas discussões que envolvem o esporte brasileiro. E o Brasil vive uma crise administrativa, financeira, uma crise de valores. Tem jeito? Acho que tem. Tem que ter. E nós precisamos de pessoas que estejam engajadas. Me marca muito uma frase do Luther King, que ele fala, né? Acho que mais preocupante do que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Então, se os bons estiverem em silêncio, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, com as oportunidades que a gente tem, com redes sociais, com a capacidade de se mobilizar, é quase ser conivente, é a minha opinião. Acho que não é um momento de se omitir, é um momento de aparecer, é um momento dos bons, aqueles que acreditam num esporte justo, democrático, aqueles que acreditam num país melhor, com menos corrupção, tem que ir para a rua, tem que falar, tem que protestar, tem que manifestar, tem que se organizar. E recentemente a gente até viu que dá certo. Houve uma grande mobilização, né, em relação à Assembleia Geral do COB, que vetou a participação de 1/3 dos atletas nos votos. E houve uma grande mobilização de atletas e ex-atletas contra essa decisão de 15 confederações, da maneira que foi, que a Confederação de Rugby tinha declarado voto a favor dos atletas, mas não foi computado. Quer dizer, houve ali um cheiro de manobra, de golpe. E os atletas foram para as redes sociais, os atletas se organizaram, os atletas cobraram as suas confederações e houve uma grande reviravolta. Recentemente foi aprovado por unanimidade, porque o presidente do COB, o Paulo Vanderlei, chamou de novo a Assembleia e todos os que tinham votado contra votaram a favor. Isso é só uma amostra do que os atletas podem fazer, do que o povo pode fazer. Acho que se os bons não se mobilizarem, não forem para a rua, não falarem, não se manifestarem, nada vai acontecer. Então, eu sou uma dessas vozes hoje em dia que tenta mostrar que o caminho certo, mostrar de que as coisas podem se desenvolver, podem evoluir de uma forma justa, de uma forma correta, sem todos esses problemas, né, que a gente está tão acostumado a ver. Qual foi o legado dos Jogos Olímpicos de 2016? Pois é, acredito que para um morador do Rio de Janeiro, houve um legado positivo na mobilização urbana. Acho que melhorou. Ponto. Ponto. A partir daí, não vejo grandes avanços. Acho que a Copa do Mundo e a Olimpíada passaram aqui, a gente perdeu a oportunidade
de fazer do esporte algo muito melhor, de se modernizar, de mostrar uma imagem melhor para o mundo. Infelizmente, um ano depois, justamente um ano depois dos Jogos Olímpicos, a gente teve Nussmann e outros dirigentes sendo presos pela Lava Jato, corrupção e compra de voto e tudo. E aí muito foi comentado, né? Olha o legado olímpico. Infelizmente, 2017 foi um ano difícil para o esporte por conta disso, por conta de toda essa situação que veio à tona, mas um ano de oportunidade também, um ano de transformação, porque as mudanças aconteceram, as mudanças estão acontecendo. Falando especificamente do esporte, não é só o sistema esportivo brasileiro que tem que mudar, é o sistema esportivo mundial. A gente vê aí FIFA, Comitê Olímpico Internacional também envolvidos com problemas de corrupção e tudo. Então, já que há essa oportunidade, já que há essa vontade de mudança, que todos participem, que todos estejam engajados para uma mudança que eu tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando. A próxima geração, a geração do meu filho, certamente vai ter federações melhores, vai ter confederações melhores, vai ter uma estrutura de esporte melhor para poder se desenvolver. O que você sentiu quando viu o presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, sendo preso? Foi muito triste, né? Principalmente o Nussmann, que é um dirigente histórico, não só do esporte brasileiro, do vôlei brasileiro, foi responsável pelo desenvolvimento do vôlei, foi também responsável pelo desenvolvimento dos esportes olímpicos no COB, tem muitos méritos ao longo da sua vida, mas acho que aquele sistema não dava mais, o que veio à tona é muito sério, não dá para passar impune. Se houve realmente isso tudo, tem que haver punição, mas o sentimento foi ruim. O sentimento foi ruim, foi um sentimento de, poxa, justamente no esporte brasileiro, justamente um ano depois da Olimpíada, acho que todos os atletas, as pessoas que amam o esporte se sentiram traídas, se sentiram mal. Você diria que é tristeza, decepção ou revolta? Acho que os primeiros sentimentos foram de tristeza e decepção. Acho que pelo menos o meu sentimento inicialmente foi esse. Né? Revolta em relação ao caso do Nussmann e dos dirigentes esportivos que foram presos, acho que o principal sentimento que ficou foi esse, foi de tristeza e decepção, de algo que a gente não esperava. Eu esperava que o Brasil tivesse conquistado o direito de sediar uma Olimpíada por todo o trabalho feito, por todo o sacrifício, por todos os méritos construídos ao longo do trabalho. Eu acho que isso até houve, mas quando começa a falar de compra de voto, quando começa a falar de benefícios que todos os envolvidos tiraram em função dessa vinda da Olimpíada, aí inicialmente foi bastante decepcionante, bastante triste. Mas volto a falar, mudanças aconteceram e acho que as pessoas que amam o esporte, atletas, ex-atletas, todos os bons do esporte, têm que fiscalizar, têm que estar presentes nesse momento para que isso não aconteça mais. E fica também a lição de que o sistema tem que mudar. Não dá mais para perpetuar no poder, tem que ter mais democracia no esporte, tem que ter mais justiça. E isso está começando a acontecer. Eu sinto que está começando a acontecer em um bom momento que o esporte brasileiro vive para fazer essas transformações. Nauber, para terminar, gostaria de te pedir um autógrafo. Lógico. Aqui a bolinha. Maravilha, para mim foi um grande prazer. Tá aí, ó, tá na mão. Valeu, Nauber. Obrigado pela entrevista, muito bacana poder falar tranquilamente, abertamente sobre tudo relacionado ao esporte, à carreira, sempre muito bom. Nauber, a gente que agradece. É sempre bom conversar com um protagonista, ouvir um protagonista e parabéns, acima de tudo, por estar sempre ao lado daquilo que é bom para o esporte. Maravilha. Olha, quem quiser ganhar essa bola aqui assinada pelo Nauber,
dá uma passada amanhã no nosso Instagram, que a gente vai mostrar lá como fazer para participar do sorteio. Obrigado mais uma vez, Nauber. Obrigado a você. Um grande prazer, uma honra para nós. Prazer é todo meu. E aí, curtiu a entrevista? Então compartilhe com os amigos, curtam nossas redes sociais e se inscrevam no nosso canal. A gente volta semana que vem.